Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de mistério e aventura aqui no nosso canal de lendas. Hoje vamos desvendar uma das criaturas mais enigmáticas e assustadoras do nosso folclore. Já deixe seu like e se inscreva para mais aventuras. Preparados para essa história arrepiante? Imaginem só, uma mula galopando na escuridão, com fogo no lugar da cabeça, relinchando de um jeito que parece um lamento, deixando um rastro de chamas por onde passa. Essa é a mula sem cabeça. Ela é uma das lendas mais famosas do nosso Brasil, principalmente nas regiões rurais, onde as histórias são contadas ao pé da fogueira, em noites de lua cheia. O nome dela já diz tudo, né? Uma mula que não tem cabeça, mas sim uma labareda que ilumina a noite. E o fogo não sai só do pescoço não. Dizem que sai também pelo rabo e pela boca, se é que ela tivesse uma. É uma visão pra lá de assustadora. Mas de onde veio essa lenda tão enigmática? A história mais conhecida conta que a mula sem cabeça era, na verdade, uma mulher. Ela teria cometido um grande pecado ao se envolver com um padre. Como punição por essa paixão proibida, ela foi amaldiçoada e transformada nessa criatura fantástica. A maldição faz com que ela se transforme de quinta para sexta. Ao cair da noite, geralmente em locais afastados, como encruzilhadas, essa mulher vira mula sem cabeça e só volta a ser gente no amanhecer da sexta. Pensem só no desespero de viver essa transformação todas as semanas. O comportamento da mula sem cabeça. Quando transformada, a mula sem cabeça sai em um galope frenético, sem controle, atravessando cidades, campos e florestas. Seus relinchos são altos e aterrorizantes, misturando-se ao barulho das chamas. Ela pode assustar cavalos, cachorros e até pessoas, mas o objetivo dela não é machucar fisicamente. Ela busca aterrorizar, deixando um rastro de medo por onde passa. As pessoas que encontram a mula sem cabeça devem ter muito cuidado. Alguns dizem que para se proteger é preciso deitar-se no chão, cobrir o rosto e não deixar as unhas aparecerem, pois elas as buscaria. Outros contam que, se você conseguir arrancar o cabresto de ferro que ela usa, a maldição pode ser quebrada, e ela voltaria à sua forma humana. Mas quem teria coragem para tentar? Ela é uma parte importantíssima da nossa cultura popular, mostrando a riqueza e a diversidade das crenças do povo brasileiro. E aí, o que acharam dessa história? Deu um friozinho na barriga, né? Se você gostou de conhecer a história da mula sem cabeça, não se esqueça de deixar seu curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas lendas. Qual criatura do nosso folclore vocês querem que eu desvende no próximo vídeo? Contem pra gente nos comentários. Até a próxima. Tchau! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um mistério que brilha no escuro da floresta. Preparados para conhecer uma das mais fascinantes criaturas do nosso folclore? Não esqueça de deixar seu curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras, hein? Hoje vamos falar sobre o boitatá. Já ouviram esse nome? O boitatá é uma criatura super misteriosa do folclore brasileiro. A palavra boitatá vem de uma língua indígena, antiga, o tupi-guarani, e significa algo como cobra de fogo ou coisa de fogo. E ele é exatamente isso, uma cobra gigante que brilha, feita de fogo. As histórias sobre o boitatá vêm de muito tempo atrás, passadas de geração em geração. Dizem que ele é um guardião da natureza, especialmente das florestas e dos animais. Sabe quando alguém tenta desmatar uma floresta ou caçar animais sem parar? O boitatá aparece para protegê-la. Existem várias versões da lenda. Uma delas conta que há muito tempo houve uma enchente tão grande que cobriu quase tudo. Muitos animais morreram afogados e uma cobra gigante conseguiu se salvar comendo os olhos dos bichos mortos. Com isso, ela ficou tão cheia de luz que se transformou em uma cobra de fogo, o boitatá. Ele voa pela mata, brilhando e assustando quem quer fazer mal à natureza. O boitatá é um protetor. Ele gosta de assustar quem entra na floresta para fazer coisas ruins, como tocar fogo nas árvores ou caçar sem necessidade. Ele aparece como uma luz que se move rapidamente, parecendo uma tocha gigante no meio da noite.
Às vezes, ele persegue as pessoas, mas nunca machuca de verdade, apenas as assusta para que aprendam a respeitar a natureza. Muita gente diz que se você encontrar o boitatá, deve ficar parado, em silêncio e fechar os olhos. Assim, ele não vai te notar e vai seguir seu caminho. Ele só se mostra para quem quer fazer mal. A lenda do boitatá nos ensina uma lição muito importante. Devemos cuidar das nossas florestas, os rios e os animais. São tesouros. Precisamos protegê-la. O boitatá é um lembrete de que a natureza tem seus próprios guardiões e que devemos sempre respeitá-la. E aí, gostaram de conhecer o boitatá? Ele é um herói da nossa natureza, né? Se você gostou dessa lenda, não esqueça de deixar seu curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Qual lenda vocês querem conhecer no próximo vídeo? Contem pra gente nos comentários. Até a próxima. Tchau! No coração da floresta amazônica, entre as águas misteriosas dos rios, vive uma criatura encantadora e perigosa. Ela é bela, sedutora e mortal. Esta é a lenda da Yara. Antes de seguir com a história, já deixa o seu like, comenta o que você sabe sobre a Yara e se inscreve no canal para acompanhar mais lendas incríveis do nosso folclore. Yara, ou Uiara, como também é chamada em algumas versões, é uma figura mítica do folclore brasileiro, especialmente presente nas culturas indígenas da região amazônica. Metade mulher, metade peixe, ela possui longos cabelos negros ou esverdeados, olhos brilhantes como as águas do rio e uma voz doce capaz de hipnotizar quem a ouve. Dizem que antes de se tornar sereia, Yara era uma jovem indígena muito corajosa e habilidosa na caça e na guerra. Sua bravura e beleza despertavam a inveja de muitos, inclusive dos próprios irmãos. Com ciúmes de sua fama e do respeito que ela conquistava na tribo, eles planejaram tirá-la do caminho. Mas Yara os enfrentou e, em legítima defesa, acabou tirando das suas vidas. Quando o pai da jovem, um poderoso pajé, soube do ocorrido, não quis ouvir explicações. Como castigo, mandou que ela fosse jogada no rio. Mas as águas não a deixaram morrer. Elas a acolheram e transformaram-na em um ser encantado, a Senhora das Águas, a sereia amazônica, a Yara. Desde então, muitos contam ter ouvido seu canto vindo das margens dos rios ao cair da noite. Pescadores, viajantes e caçadores que se aproximam demais acabam hipnotizados por sua voz mágica. Em transe, seguem o som irresistível até desaparecerem nas profundezas do rio. Alguns dizem que se afogam, outros que vivem encantados ao lado da Yara para sempre, presos num mundo invisível aos olhos humanos. Então, se algum dia você estiver navegando por um rio e ouvir, ao longe, um canto suave e sedutor vindo das águas, cuidado! Pode ser a Yara. Feche os olhos, reme para longe e não olhe para trás, porque aqueles que escutam o chamado da sereia raramente voltam para contar a história. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que achou e se inscreva no canal para não perder nenhuma história do nosso folclore. Até a próxima! Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal de lendas. Hoje vamos entrar no mundo da lenda que assustou muitas gerações e se tornou uma das figuras mais conhecidas do folclore brasileiro. Para conhecer mais lendas do folclore, se inscreva no canal e dê o seu joinha. É hora de conhecer a Cuca. A Cuca é uma bruxa velha e assustadora. Na versão mais famosa, popularizada pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, ela tem a forma de um jacaré com cabelos longos e loiros. Mas a lenda original a descreve como uma mulher velha e corcunda, que assusta as crianças desobedientes. Ela vive em uma caverna escura, onde faz poções mágicas e feitiços. A lenda diz que a Cuca só dorme uma noite a cada 7 anos. Por isso, as mães e avós costumavam cantar para as crianças, dizendo que se elas não dormissem, a Cuca viria para pegá-las.
A lenda da cuca não é só brasileira, viu? Ela veio de Portugal e da Espanha, onde era conhecida como coca. Lá, ela era um papão, um monstro que devorava quem se comportava mal. No Brasil, a cuca se tornou um personagem muito popular nas cantigas de ninar. Canções como Nana Neném, que a cuca vem pegar, eram usadas para incentivar as crianças a irem para a cama na hora certa. A lenda tinha um propósito: educar as crianças, fazendo-as obedecer aos pais e terem bons hábitos. A cuca usa seus poderes para sequestrar as crianças que fazem malcriação e desobedecem. Ela é uma bruxa poderosa, com uma voz assustadora e garras afiadas. Ela também é super inteligente e, nas histórias, ela está sempre bolando planos para pregar peças. Mas, apesar de ser uma vilã, a cuca é uma figura importantíssima da nossa cultura. Graças a ela, muitas crianças obedeciam aos pais. E claro, o nosso folclore se tornou ainda mais rico e cheio de histórias incríveis. E aí, gostaram de conhecer mais sobre a cuca? Ela é assustadora, mas também é um dos nossos personagens mais divertidos, né? Se você curtiu essa lenda, não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Qual lenda vocês querem que a gente explore em seguida? Deixem suas sugestões nos comentários. Até a próxima! Tchau! Olá, amantes do folclore! Hoje vamos entrar nas profundezas das matas do norte e nordeste do Brasil, para conhecer uma criatura que arrepia só de ouvir o nome: o Capelobo. Para mais conteúdos como este, se inscreva no canal, dê o seu like e ativa o sininho. Preparem-se para um conto de terror autêntico do nosso país. O Capelobo é uma lenda genuinamente brasileira, com raízes nas culturas indígenas da Amazônia e do Maranhão. Sua aparência é aterrorizante e difícil de esquecer. Ele é uma criatura híbrida. Tem o corpo de um homem robusto, mas sua cabeça é de um tamanduá-bandeira ou de uma anta, com um focinho comprido e assustador. Para completar a figura, ele possui pernas de cabra ou de avestruz, o que o torna incrivelmente rápido e ágil na mata. Seu nome, em tupi, pode significar algo como lobo torto ou osso quebrado, e isso já dá uma ideia do que ele representa: algo retorcido e perigoso. O Capelobo é um predador noturno. Ele não é um guardião da floresta como o curupira ou o caipora. Ele é uma ameaça. Sua caça favorita são cães e gatos, especialmente os filhotes, que ele rouba e devora na mata. Mas ele também ataca humanos, principalmente caçadores e pescadores que invadem seu território. Ele tem um grito peculiar e aterrorizante que ecoa pela floresta, confundindo e desorientando suas vítimas. E o que o torna realmente macabro é o seu método de ataque. O Capelobo não morde ou rasga. Ele suga o líquido vermelho do corpo e o cérebro das suas vítimas através do crânio ou do umbigo, deixando o corpo vazio para trás. É um fim que causa arrepio só de imaginar. Se você se deparar com o Capelobo, a lenda diz que não adianta fugir. A única forma de derrotá-lo é acertando um tiro certeiro em um ponto específico de seu corpo: o umbigo. Em algumas versões da lenda, é com uma flecha. Em outras, é com um tiro de arma de fogo. É a única parte vulnerável dessa criatura quase indestrutível e a única esperança para quem o encontra na escuridão da floresta. A lenda do Capelobo nos mostra que a mata brasileira esconde mistérios que vão muito além do que podemos ver. Tome cuidado com o que anda por aí quando o sol se põe. E aí, você já tinha ouvido falar do Capelobo?
Qual lenda do nosso folclore você acha mais assustadora? Deixe seu curtir, compartilhe e se inscreva para não perder as próximas histórias. Até a próxima. Tchau! Em um canto esquecido do Brasil, no Piauí, existe um espelho d'água que guarda um segredo: a grandiosa Lagoa de Parnaguá. Mas por trás de sua beleza, esconde-se um lamento, uma história de amor, abandono e uma maldição que atravessa o tempo. Esta é a lenda do Barba Ruiva, o homem encantado que vive nas profundezas da lagoa. Uma lenda que se mistura com a realidade e o misticismo local. E antes que a gente mergulhe nessa história, se você gosta de lendas de folclore, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos desvendar esse mistério. Nossa história começa muito antes da lagoa existir. Numa vila pacata, vivia uma viúva com suas 3 filhas. A mais nova, cheia de vida, encontrou o amor, mas ele desapareceu, deixando-a com a maior das surpresas. Ela estava grávida. Com medo da vergonha, ela tomou uma decisão desesperada. Foi para a mata e, ao dar à luz, colocou o recém-nascido em uma bandeja de cobre, jogando-o no rio. Mas a guardiã das águas, a Yara, assistiu a tudo. Indignada com o abandono do menino, ela liberou sua fúria. A terra tremeu, as águas subiram e, em uma grande enchente, toda a mata e as casas foram cobertas. O que antes era um rio tornou-se a imensa lagoa de Parnaguá. E no fundo da lagoa, a Yara, em seu ato de piedade e ira, acolheu o menino. Mas o feitiço estava feito. Ele seria o eterno guardião daquelas águas, o Barba Ruiva. Sua vida, marcada pelo abandono, estaria para sempre ligada à lagoa. Com o tempo, os moradores da nova vila começaram a ouvir um choro vindo do fundo da lagoa. E depois, as lavadeiras começaram a testemunhar algo estranho. Pela manhã, um menino ruivo brincava na beira da água. Ao meio-dia, o menino havia se transformado em um moço, de barba ruiva, que tentava se aproximar das moças, beijá-las e abraçá-las. E quando o sol começava a se pôr, ele se tornava um velho de barba branca, com um olhar de desespero e solidão. Era o Barba Ruiva, o eterno menino que precisava se libertar de sua maldição. Ele não queria fazer mal, apenas buscava a única coisa que poderia quebrar o encanto: o amor. Ele tenta, desesperadamente, o contato com as mulheres. Ele não pode falar, apenas tenta se aproximar, na esperança de encontrar alguém com a coragem necessária para salvá-lo. A lenda conta que o feitiço do Barba Ruiva não pode ser quebrado por qualquer gesto. É preciso um ato de pura coragem e fé. A lenda diz que uma moça precisa ter a bravura de se aproximar e, com água benta, jogar sobre sua cabeça. É o único caminho para que o filho abandonado possa finalmente ser livre e voltar à sua forma humana, quebrando a maldição. E a lenda do Barba Ruiva se mantém viva, como um lembrete das consequências do abandono e da esperança de redenção. E é um convite para que a gente se aprofunde nas ricas histórias do nosso folclore. A lenda do Barba Ruiva é mais do que uma história de um ser encantado. É um eco da história do Piauí, das tradições orais e da conexão profunda entre o homem e a natureza. Uma história que nos faz pensar sobre abandono, perdão e a busca incessante por um amor que possa nos libertar. Se você gostou de conhecer essa lenda fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas lendas que vamos desvendar. Qual lenda você quer ver aqui? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A lenda assustadora do boto que virava homem e engravidava mulheres. Você já ouviu falar de um homem sedutor que aparece nas festas de comunidades ribeirinhas, dança a noite toda, encanta todas as mulheres e, antes do sol nascer, desaparece sem deixar rastros? Pois bem, na região norte do Brasil, ele é bem conhecido. E sua identidade é um dos segredos mais famosos do nosso folclore. Essa é a lenda do Boto Cor-de-Rosa, uma história que explica os filhos sem pai e mistura romance com mistério e um toque de medo. O protagonista é o Boto, um animal dócil e inteligente, mas que, na lenda, ganha uma personalidade traiçoeira.
Segundo a tradição, em noites de festa, especialmente durante as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro, o boto se transforma. Ele sai da água e assume a forma de um homem bonito, charmoso e de fala mansa. A única coisa que ele não consegue esconder são suas narinas, que ficam no topo da cabeça. Para disfarçar, ele usa sempre um chapéu, que jamais tira. O objetivo dele? Seduzir a mulher mais bonita da festa ou uma moça virgem. Ele a leva para um lugar isolado, a engravida e, com a mesma rapidez que surgiu, ele volta para o rio, desaparecendo completamente. A mulher, que ficou sozinha e com um filho a caminho, não consegue provar que o pai é um ser mágico. Por isso, a história se popularizou para dar uma explicação para crianças que nasciam sem saber quem era o pai. Mas de onde vem essa história? O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo aponta que a ligação entre cetáceos, como o boto e o golfinho, e a luxúria é antiga, vinda lá da Grécia Antiga. Na cultura popular, o golfinho era associado à deusa do amor, Afrodite, e seus movimentos na água eram comparados a atos sexuais. Essa visão chegou ao Brasil e foi aplicada ao nosso boto cor-de-rosa. A crença no poder do boto era tão forte que, em alguns lugares, partes do corpo do animal eram usadas como amuletos amorosos, como o olho seco, que se acreditava ter poderes mágicos para atrair o amor. A lenda do boto cor-de-rosa é mais do que uma história para crianças. É uma forma de entender a cultura, os mistérios e as explicações que as comunidades ribeirinhas encontraram para a vida. É um pedaço do nosso folclore que vive e respira nas águas da Amazônia. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Lendas. Hoje vamos mergulhar nas águas profundas e misteriosas do Rio Parnaíba para desvendar uma das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro, o Cabeça de Cuia. E se você é fã de lendas e mistérios, já clica no botão de curtir e se inscreve para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A lenda do Cabeça de Cuia, patrimônio cultural imaterial do Piauí, narra a trágica história de Crispim, um jovem pescador que vivia em Teresina, às margens do rio Parnaíba. Ele vinha de uma família muito pobre e, em um dia fatídico, sua vida mudou para sempre. A história conta que Crispim era magro e de temperamento explosivo. Certo dia, ele chegou em casa com fome e, ao ver a pouca comida preparada por sua mãe, um pedaço de osso de boi, perdeu o controle. Em um acesso de raiva, ele pegou o osso e atirou-o contra a cabeça de sua própria mãe, matando-a instantaneamente. No leito de morte, a mãe amaldiçoou Crispim. Com o seu último suspiro, ela disse que ele vagaria para sempre pelos rios Parnaíba e Poti, transformado em uma criatura com uma cabeça enorme, no formato de uma cuia. A maldição só seria quebrada depois que ele devorasse 7 moças virgens, todas chamadas Maria. Tomado pelo horror e pelo arrependimento, Crispim correu para o rio e se jogou nas águas, desaparecendo para sempre, mas seu corpo nunca foi encontrado. A partir daquele dia, os moradores da região começaram a relatar avistamentos de uma criatura assustadora com a cabeça gigantesca. Era o Cabeça de Cuia. A lenda se espalhou e ele se tornou o terror dos pescadores e banhistas. Dizem que nas noites de lua cheia, o Cabeça de Cuia emerge das águas para procurar suas vítimas. Ele é conhecido por virar canoas e embarcações e até por afogar quem se atreve a nadar em suas águas após o pôr do sol. A figura do Cabeça de Cuia é tão importante para a cultura piauiense que, em 2023, a lenda foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Piauí. Isso mostra como o folclore não é apenas uma história, mas parte da identidade de um povo. O monumento em Teresina é um ponto turístico popular, atraindo visitantes que querem ver de perto a representação dessa figura lendária e entender a sua importância para a região. Mesmo com o passar do tempo, a lenda do Cabeça de Cuia continua viva, sendo contada de geração em geração. Ela nos lembra da importância de respeitar os mais velhos e a natureza, e serve como um aviso sombrio sobre as consequências de nossos atos. E você, o que acha dessa lenda? Acredita que o Cabeça de Cuia ainda vaga pelas águas do Piauí procurando as 7 Marias?
Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima. Tchau! O mistério da Cumacanga, a lenda da cabeça de fogo. Já imaginou uma criatura que, à noite, se separa do próprio corpo e voa pelos céus como uma bola de fogo? O nosso folclore é rico em lendas, mas poucas são tão assustadoras e fascinantes quanto a da Cumacanga. Hoje vamos mergulhar na história dessa figura lendária que aterroriza as noites do Pará e do Maranhão. A Cumacanga, ou Curacanga, como é conhecida no Maranhão, é a lenda de uma mulher que, por uma maldição, tem a cabeça separada do corpo. Enquanto o corpo dorme em casa, a cabeça se transforma em uma bola de fogo e voa pela noite, assustando quem a encontra. Mas quem são essas mulheres? A lenda diz que podem ser a concubina de um padre ou, em uma versão muito mais popular, a 7ª filha de um casal. Você chegou até aqui? Que tal se inscrever no canal para mais conteúdos como estes? A lenda da 7ª filha é especialmente forte. Antigamente, dizia-se que, se uma família tivesse 7 filhas mulheres, a última nascida estaria destinada a se tornar a Cumacanga. A única forma de quebrar a maldição seria a filha mais velha batizar a caçula, tornando-a sua madrinha. É um conto que carrega uma forte mensagem sobre parentesco e destino, mostrando como o laço familiar podia ser a salvação. O elemento do fogo na lenda não é por acaso. Ele está presente em muitos mitos de punição e transformação ao redor do mundo. Na Cumacanga, a cabeça de fogo simboliza não apenas a maldição, mas também a alma errante, a busca por algo que foi perdido ou a punição por um pecado. É a representação de algo que se solta do corpo e da razão, voando sem rumo e sem controle. A lenda da Cumacanga é um lembrete do quanto nosso folclore é rico e misterioso. Ela não é apenas uma história de terror para assustar crianças. É um mito que fala sobre laços de família, punição e, acima de tudo, a força inexplicável da natureza e do sobrenatural. E você, acredita nessa lenda? Deixe seu comentário e compartilhe com a gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Até a próxima. Tchau! O caboclo d'água, também conhecido como bicho d'água, rolão, romão, romãozinho, moleque d'água ou negro d'água, é uma figura mítica associada ao Rio São Francisco. Considerado um defensor do rio, esse ser é descrito como uma criatura que assombra e ataca pescadores e navegantes que despertam sua antipatia, chegando a virar e afundar embarcações. Segundo o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, o caboclo d'água é uma criatura fantástica que vive no Rio São Francisco, tendo o domínio sobre as águas e os peixes. Ele favorece aqueles que considera amigos, mas persegue com ferocidade pescadores e barranqueiros que lhe desagradam, causando ondas, derrubando barreiras e causando destruição nas margens do rio. Para se proteger de seus ataques, os viajantes costumam fincar uma faca no fundo da canoa, prática que, segundo a crença, impede o monstro de atacá-los. Noraldino Lima, em 1925, descreve o caboclo d'água como uma criatura baixa, robusta, de cor cobre e movimentos rápidos e sempre irritado.
Já Manuel Cavalcante Proença, em 1944, menciona que os ribeirinhos, apesar de negarem publicamente, costumam oferecer fumo ao caboclo d'água como forma de agradá-lo e evitar sua ira. Iansã, divindade ligada aos ventos e tempestades, também é associada aos raios e à condução das almas dos mortos. Em sua homenagem, é preparado o acarajé, um bolinho feito de feijão fradinho e frito no azeite de dendê. Segundo a tradição, Iansã, esposa de Xangô, foi até Ifá em busca de um preparado especial para seu marido. Ifá lhe entregou o encantamento e recomendou que Xangô o consumisse antes de falar ao povo. Desconfiada, Iansã experimentou o alimento antes de entregá-lo, mas nada aconteceu. No entanto, ao ingerir o preparado e discursar, Xangô começou a expelir chamas de sua boca. Assustada, Iansã correu para socorrê-lo e, ao gritar "Caô Cabiecilé", também passou a lançar labaredas. Diante do fenômeno, o povo passou a saudá-los com a expressão Obá Anlá Oió até Babainá, que significa Grande Rei de Oió, Rei e Pai do Fogo. Essa narrativa explica a origem do nome acarajé, derivado das palavras iorubás acará e jé, que significam bola de fogo e comer. O acarajé tem sua origem no mito envolvendo Xangô e suas esposas, Oxum e Iansã. Por esse motivo, tornou-se uma oferenda tradicional entre esses orixás e é considerado um alimento sagrado. Sua receita não deve ser alterada e seu preparo é reservado às filhas de santo, preservando sua importância ritualística no candomblé.